Evangelho de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14 e o versículo 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ó nosso Deus, Deus bendito e santo, nós sabemos que não há outro além do Senhor. E ainda que houvesse, o nosso coração se inclinaria diante do Senhor. Tu és o nosso Deus. E assim é porque o teu Evangelho chegou ao nosso coração. E só pode ser assim porque o teu Evangelho chegou no nosso coração. Ajuda-nos agora, Pai, a compreendermos esta mensagem do Evangelho, do Reino. Ajuda-nos, aqueles que não foram encontrados ainda, através desta mensagem, que hoje o sejam. E aqueles que andam contigo, que compreendam o que de fato importa, que falemos às outras pessoas, de acordo com as próprias palavras do teu Filho, nosso Senhor Jesus. Nesse nome eu oro, Pai. Amém. Amém. Você pode sentar. Hoje é a última mensagem desta série de mensagens que eu procurei ministrar durante este ano, falando a respeito da caminhada do cristão, como nós vivemos, qual é a dinâmica da vida do crente, desde antes dele se tornar um crente, quando ele ainda era perdido, até depois ele tendo sido encontrado, como ele vive. Especificamente agora estou falando a respeito do nosso testemunho, ou como é que nós vivemos aquilo que aconteceu conosco e a mensagem que chegou a nós diante das pessoas. E isso através do nosso caráter, aquela marca que Deus deixou na gente, através da santidade, que é a maneira que o crente deve viver. E agora especificamente falarei a respeito do evangelismo, que é o nosso testemunho através daquilo que falamos. Eu sei que você, como um cristão, talvez seja a coisa que você mais tem ouvido falar, que você mais tenha sido incentivado a fazer, é evangelizar. Nós precisamos evangelizar, precisamos levar o evangelho às pessoas. E eu vejo que aqui, justamente neste assunto, está a causa de muita coisa errada que nós temos visto nas igrejas. E as igrejas que não são igrejas, que nós temos visto por aí, tomando a prerrogativa de terem Jesus por Senhor. O problema, grande parte do problema que nós vemos na nossa igreja, pelo menos evangélica brasileira, eu acredito que no mundo, esteja justamente por conta do problema e do erro nesta mensagem, o Evangelho. Justamente o problema da má evangelização, ou da não evangelização, no lugar do que deveria ser de fato, é justamente esse o gerador do que nós temos visto como problema para as igrejas. E eu vou explicar o porquê. Se as igrejas que nós assistimos e vemos estão tão equivocadas com relação à vontade de Deus e ao entendimento da palavra de Deus, é justamente porque veio a eles uma mensagem errada, e eles abraçaram essa mensagem errada. Creem de forma equivocada, porque ouviram falar de forma errada, ouviram a mensagem errada. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. O que não é evangelizar? Evangelizar não é falar que Deus pode ou quer resolver o problema das pessoas. Então, eu sei que muitas vezes, quando você pensa em falar de Jesus para alguém, você talvez se utilize desse argumento. A pessoa tem passado por um problema, uma dificuldade, ela está doente,
está com problema no casamento, ela está desempregada, alguma coisa, e você vira para ela e fala assim, o Senhor pode resolver o seu problema. Deus pode te ajudar. E pensa que com isso você está evangelizando. Isso não é evangelizar. Não é evangelizar porque talvez Deus nem queira resolver o problema de todo mundo. E com certeza Deus não vai resolver o problema de todo mundo. É fato. Pastor, como você pode afirmar isso? Você nunca ouviu falar de crente que fica doente e morre doente? Você nunca viu falar de gente sincera e piedosa que tem problema e morre com o seu problema? Não é tirado dele aquele problema? Você já ouviu falar do apóstolo Paulo, que ficou com um espinho na carne durante sua vida toda? Você já ouviu falar de servos de Deus? Eu conheço muitos. Conheço muitos. Eu sei que Deus não está tão preocupado com os nossos problemas cotidianos, com como vai a nossa alma. Talvez as pessoas estão preocupadas demais com as questões do seu dia a dia e estão pouquíssimos preocupadas com as coisas do reino de Deus. Jesus vai falar isso quando ele fala assim, por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, beber ou vestir? Porque o Senhor prepara todas essas coisas para aqueles que são seus. Ele cuida mais de vocês do que cuida de um pássaro, do que cuida de uma flor, e o pássaro não passa necessidade, a plantinha não deixa de estar bem vestida, e o Senhor cuida mais de vocês do que deles, porque vocês são amados de Deus. Em outras palavras, é isso que Jesus fala. Jesus fala, então busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e sua justiça, porque essas coisas são acrescentadas. Não são coisas para vivermos atrás, são coisas que nos são acrescentadas. Nós vivemos em função do reino, não vivemos em função do mundo. Mas as pessoas estão acreditando mesmo que Deus vai necessariamente resolver todos os problemas que as pessoas têm. E eu quero afirmar aqui, com todo o temor que eu tenho ao Senhor e diante da palavra de Deus, que Deus não vai resolver todos os problemas que temos. Não vai. E tem muitas razões, e talvez num dia específico eu fale a respeito disso. Bem, uma segunda afirmação do que não é evangelizar. Evangelizar não é dar esperança para as pessoas de uma possível vida confortável neste mundo. Então é o apelo que tem sido mais feito hoje. Você hoje pode ter uma vida abundante, porque Deus é o dono da prata e do ouro, e você não precisa passar por dificuldades, principalmente na questão financeira. Você não precisa passar por uma situação dessa. Então você nunca viu nenhuma pessoa piedosa, nenhum crente sincero pobre. Você nunca viu crente passando por situações difíceis. A palavra me garante, segundo a palavra de Davi, ele fala assim, olha, eu fui moço e agora eu sou velho. Contudo, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas a gente vê o tempo inteiro os pobres no meio de nós. Jesus não tinha sequer onde reclinar a cabeça. Os discípulos de Jesus viviam do favor dos outros. As igrejas neotestamentárias precisavam da ajuda, uma precisava levantar socorro para a outra. Porque eles não eram abastados igual a gente. Se nós olharmos a proporção dos cristãos que estão servindo a Jesus hoje, a maioria é pobre. A maioria dos crentes hoje é pobre. Nós somos uma parcela pequena dos crentes espalhados pelo mundo que tem fartura. Nós temos abundância. Isso não é o comum para os crentes espalhados pelo mundo. É sério. Só para você ter uma ideia, como nós vivemos numa situação tão surreal, um terço de todas as pessoas do mundo hoje vivem abaixo da linha da miséria. 1/3. Sabe o que é isso? Não tem o que comer todos os dias. 1 em cada 3 pessoas do mundo hoje estão abaixo da pobreza. Se você acha que você é pobre, você não é pobre. Pobres são essas pessoas que eu estou falando. 1/3 de todas as pessoas do mundo hoje vivem abaixo da linha da pobreza. A maior parte dos crentes hoje passa necessidade. Vivem uma vida limitada, estrangulada. Todos os dias Deus suprindo aquele pão, é o maná todos os dias, e só o maná todos os dias, e o crente satisfeito e feliz no Senhor. Mas tem isso que as pessoas estão achando que é evangelho, que é falar que, não, creia, coloque sua fé no Senhor, porque amanhã você vai ter mais do que você tinha ontem. Isso não é evangelizar. As igrejas estão cheias de pessoas gananciosas, porque é essa mensagem de evangelho que tem sido pregada.
Não está cheia de pessoas piedosas, está cheia de pessoas gananciosas. Antigamente, os crentes abriam mão de tudo que tinham para viver o amor de Cristo e fazer em favor dos outros. Hoje as pessoas estão buscando o máximo que puderem ter, porque, aliás, eu sou filho do dono deste mundo. Evangelizar não é convidar as pessoas para ir à igreja. É importante, é bom, faz isso. Às vezes você não sabe como lidar ou falar com alguma pessoa, você pode sim, vamos na minha igreja. Mas isso não é evangelizar. Evangelizar não é chamar as pessoas para irem à igreja. O máximo que isso pode produzir é, de repente a pessoa até se converte, estando no ambiente de igreja e tudo mais. Mas tem muitas vezes que fazer isso, chamar as pessoas para a igreja, vai afastar mais as pessoas de Deus do que colocar as pessoas no caminho. Isso porque eu digo, tem tantas igrejas que eu oro a Deus para que as pessoas sequer passem na porta. E eu vou explicar isso melhor. Existe a igreja de Jesus Cristo e as igrejas que colocam o nome de Jesus Cristo. Existe uma igreja de Jesus Cristo no mundo só, e não é a igreja do Nazareno, não é a Assembleia de Deus, não é a Igreja Batista, não é nenhuma denominação. A igreja de Jesus Cristo é o povo dele que está espalhado pela terra. Existem muitas denominações, muitas comunidades de pessoas que vivem afirmando que Jesus é o Senhor de sua vida, que não tem nada com Jesus, não tem nada com Deus, não fala de Jesus um minuto sequer, usa a Bíblia e manipula o que está escrito aqui para conveniências particulares. Só isso. Mas não é porque usam a Bíblia e falam no nome de Jesus que são de Jesus. Tem muitas igrejas que fazem coisas espantosas. Tem pseudo-pastores, evangelistas, apóstolos e seja lá o que for, que está curando gente por aí, está fazendo um monte de coisa, expulsando demônios, e quando chegarmos diante do Senhor, vocês vão ouvir o que Jesus disse, que diria para certas pessoas. Eles vão falar: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos as pessoas em teu nome. E o Senhor Jesus dirá a eles: mas eu nunca vos conheci. Nunca soube quem é você. Nunca tive nada com você. Nunca tive nada com você. Não é porque fala no nome de Jesus que é de Jesus. Então nem sempre levar as pessoas para a igreja é uma boa ideia. Nem sempre. E fazer isso não é evangelizar. Evangelizar não é perguntar se as pessoas querem aceitar Jesus. Então é assim. Eu falarei alguma coisa para vocês, aí no final eu vou fazer aquele bom e velho apelo das nossas igrejas. Alguém aqui quer aceitar Jesus? Aí a pessoa levanta a mão e fala: eu quero aceitar a Jesus. É lógico, quem que não quer? É assim, você vai para o inferno? Não, então aceita Jesus. Vai acontecer uma coisa ruim na tua vida, tem uma desgraça, Deus te deu um livramento, quem quer aceitar Jesus? O céu não tem choro, tá? No céu não tem tristeza, no céu tem ruas de ouro. Você não tem casa própria, Deus está preparando uma casa para você morar lá no céu. Tá fácil. Quem não quer aceitar Jesus? Todo mundo quer. Jesus não faz mal para ninguém. Jesus não faz mal para ninguém. Todo mundo quer aceitar Jesus. Mas a questão não é se você quer aceitar Ele. A questão é que se Ele quer te aceitar. Nós não estamos em condições de aceitá-lo. Nós estamos em condições de nos humilhar diante dEle e suplicar que Ele nos aceite. Quem é que está em superioridade, nós ou o Senhor? Se somos nós, aí nós podemos aceitá-lo. Porque dá a impressão que as pessoas estão fazendo um favor. Alguém aqui quer aceitar Jesus, ele vai ficar muito feliz se você o aceitar. Aí você levanta sua mão e fala: eu quero. Aí Jesus fala: uau, tem gente que ainda me quer nesse mundo. Nossa, eu estava triste já, solitário, mas alguém me ama. Vocês acham que Jesus tem problema com isso? Vocês acham que Deus tem uma autoestima baixa? Vocês acham que o Senhor está carente, depressivo, porque ninguém olha mais para Ele? Você acha que Ele está lá: Miguel, você está vendo, Miguel? Olha lá, eu fiz tanto por esse povo, olha que povo ingrato. Vocês acham que Jesus está chorando as pitangas do céu porque as pessoas não o querem? É Ele quem faz favor em nos aceitar, não somos nós quem o aceitamos. Convidar as pessoas para aceitar Jesus não é pregar o Evangelho. Ou não é evangelizar. Evangelizar não é apenas dizer: Jesus te ama. Isso é uma parte da mensagem. Isso não é a mensagem inteira. Jesus me ama. Aí alguém pode falar: que legal, eu também. Ele me ama? Mais um que me ama. Eu me amo, ele me ama, está tudo certo. Está tudo bem feito. Olha que coisa linda. Ele me ama. Que ótimo.
Mas quais são as implicações disso? Onde está a grandeza do amor dele por nós? Se você não entender a mensagem como um todo, o amor de Jesus por você não vai fazer sentido nunca. Porque você talvez poderia dizer assim, mas amar alguém como eu é fácil. Qualquer um me amaria, até o diabo me ama. Eu sou amável demais, todos me amam. Como que Deus não me amaria? Deus ama todos os pecadores, como Ele não me amaria? Evangelizar não é apenas dizer Jesus te ama. Isso é uma parte da mensagem. Evangelizar não é só dizer, se você não abandonar seu pecado, você irá para o inferno. Isso é só uma parte da mensagem. Não é toda a mensagem. Evangelizar inclui um todo. E nesse texto que nós lemos, Jesus nos ensina o que é pregar o evangelho. O que é evangelizar. Você pode ler comigo de novo? Versículo 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o quê? O evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que é evangelho? Evangelho significa literalmente boa notícia. A palavra evangelho significa boa notícia. Então, evangelho de Mateus são as boas notícias descritas pelo evangelista Mateus. Evangelho de João são as boas notícias descritas por João. Jesus vem pregando o evangelho, diz o texto, pregando o evangelho de Deus, pregando a boa notícia de Deus. Mas que boa notícia é essa? Essa é a pergunta. A boa notícia é que o Senhor quer que você fique rico, a boa notícia é que você não vai ter problema mais, a boa notícia é apenas que você vai ser curado e coisa e tal. Qual é essa boa notícia? Eu quero encontrar em outros textos aqui para nos ajudar a sistematizar essa doutrina, vários textos. Então eu vou apenas citá-los, se você quiser marcar, ou depois eu posso passar para você aqui esse esboço e você estuda com mais dedicação na sua casa. A boa notícia é que Deus quer dar algumas bênçãos, Deus quer abençoar as pessoas de alguma maneira específica. Primeiro, como que Deus quer abençoar as pessoas? Através do seu perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32, a parte B do versículo diz, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Qual é a boa notícia que Jesus veio trazer? Que Deus quer perdoar vocês. Que mais? 2 Coríntios 5,19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens. O que engloba essa boa notícia? Que o próprio Deus quer reconciliar-se conosco. Deus quer reconciliar-se conosco. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos por meio da graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. O que engloba essa bênção de Deus? Salvação. E João 3,16, que todos vocês conhecem de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que engloba essa bênção? Vida eterna. Então, qual é a boa notícia que o Evangelho vem trazendo? Que Deus quer perdoar, reconciliar as pessoas consigo, salvá-las e dar vida eterna a essas pessoas. Ótimo. Aí talvez você está assim, que legal, mas por que isso é uma boa notícia? E esse é o ponto-chave, irmãos. E é por isso que tem muita gente que está dentro da igreja, não se encontrou com o Senhor, não conhece o Senhor, porque é justamente esse ponto aqui que eles não sabem. Todos aqui, eu vou perguntar, eu gostaria que você levantasse sua mão. Todos aqui sabem, ou sabiam, pelo menos, se lembram disso, que o Senhor quer perdoar os seus pecados? Todos sabem disso? Amém? Todos aqui sabem que o Senhor quer reconciliar-se com vocês? Amém? Todos vocês sabem que Deus quer salvar a vocês? Amém? Todos vocês sabem que Deus quer dar vida eterna a vocês? Amém? Ok, nós sabemos tudo isso. Mas o ponto-chave é, por que isso é uma boa notícia para nós? Eu vou dar algumas razões. A primeira delas, por causa do que está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qual é o problema que há no ser humano? O problema é que todas as pessoas são naturalmente pecadoras.
Esse é justamente o problema. E não existe evangelho, não existe evangelismo, não existe pregar o reino de Deus, pregar o evangelho, sem denunciar que as pessoas são pecadoras. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas ouvem muito que Deus vai te abençoar, mas elas não entendem que elas estão indo depressa para o inferno. Elas não entendem que elas são pecadoras, as pessoas acham que são boas. Misericórdia, eu converso com tanta gente e as pessoas acham que são boas. Elas juram que são boas. Até os crentes acham que são bons. Se os ímpios são maus, quem dirá os crentes? Quem dirá os crentes? Porque sabem o bem que devem fazer e não fazem, por isso pecam. Além de incorrer em tantos outros pecados, ainda incorrem no pecado de ter consciência do que não devia fazer e faz. De ter consciência do que devia fazer e não faz. Vai ser julgado, inclusive, pela consciência que tem do que devia e do que não devia fazer. Essa questão de quem nós somos de verdade e de que nós não somos bons como pensamos que somos. O problema, irmãos, a razão de nós acharmos que somos bons, que somos justos, que somos pessoas decentes, nós só temos a coragem de fazer uma afirmação dessa porque nós comparamos a nossa vida com Hitler. Porque nós comparamos a nossa vida com o maníaco do parque. Porque nós comparamos a nossa vida com qualquer um dos mais tranqueiras que você queira comparar. Sabe por que você acha que você é bonzinho? Porque você tem aquela mentalidade cultural, ocidental, católica, de que nós não roubamos, não matamos, não nos prostituímos, então está tudo certo. Parece que pecado se resume a isso. Na verdade, para o crente, pecado gira em torno do sexo. É isso. Então, se você não adultera, se você não fornica, então você é santo, você está apto a tudo diante de Deus. Quando eu pergunto para algumas pessoas, e aí, irmão, como está a sua vida com Deus? O Senhor chegando agora, você vai estar com Ele para sempre na glória? A pessoa responde assim, não sei. Por que você não sabe? Na verdade, eu até acho que não. Por quê? Porque minha vida não está lá muito bem hoje. Como assim? Hoje? Quando ela esteve? Nós precisamos entender que naturalmente todos nós somos pecadores. E isso é um grande problema, porque o pecado ele produz consequências. Isaías 59, versículo 2 diz: as suas maldades, os seus pecados separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Sabe qual é o problema de ser um pecador? O pecador se afasta de Deus. Aquele que vive no pecado, esse está afastado de Deus. E esse é o pior problema. E é por isso que eu falo que esse evangelho, que não é evangelho que tem sido pregado, que deve ser considerado maldito, porque o apóstolo Paulo disse que ainda que eu mesmo ou um anjo do céu vos pregue um outro evangelho que não esse que está sendo pregado, ele está falando do evangelho da cruz, evangelho do arrependimento, da transformação, se pregarem outro deve ser considerado anátema, amaldiçoado, maldito. E é isso que tem sido pregado, um evangelho maldito, amaldiçoado. Uma boa notícia que Deus não deu. Estão gritando paz, paz, onde não há paz. Estão declarando que vai ter o que Deus não disse que vai ter. Estão dizendo assim diz o Senhor. E o Senhor está dizendo eu não disse nada. O problema da humanidade, irmãos, é pecado. O princípio que gera todo mal na humanidade é o pecado que está em cada um de nós. E é isso que nos inclina para sermos maus. Isso não depende de você ter uma boa consciência, de você ter uma mentalidade, um entendimento da vida, se você é ético ou não. Isso depende do que está dentro de você. E é justamente isso que nos condena, essa nossa inclinação que nos leva o tempo todo a fazer o que nós não queremos. E quando você vive cedendo a essa pressão interna de abraçar e amar o pecado, é justamente isso que te afasta de Deus. E tem pessoas que acham que estão perto de Deus e estão muito longe de Deus. Fazem tantas coisas nas igrejas, fazem umas estrepulias, umas bagunças, uns negócios, e estão longe de Deus, porque não sabem sequer que estão presas no pecado. E Deus nem os ouve. As pessoas estão enganadas.
O pecado não só nos afasta de Deus, mas o pecado torna as pessoas inimigas de Deus. Romanos 8:7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Irmãos, aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Misericórdia, misericórdia. As pessoas não têm noção disso, elas não sabem disso. As pessoas não sabem, senão elas não saíam de casa mais, elas não teriam paz na vida. Eu já contei aqui nesse púlpito que quando eu era de adolescente para jovem, uma vez a gente arrumou uma briga na escola, a gente não, eu estava junto com as pessoas que arrumaram briga. Eu pulei dentro, a gente tinha matado aula, eu pulei para dentro da escola para pegar um outro amigo para matar a aula. Não estou ensinando ninguém a fazer coisa errada, não. Estou citando uma coisa que eu fiz errada. E lá dentro da escola, esse meu amigo trombou num outro e eles já organizaram uma briga no final. A gente ia fazer um negócio, nem fomos fazer, ficamos esperando lá fora para brigar. Juntou duas rodas e teve uma briga, um pau fechou e aquela coisa terrível. E um jurou o outro de morte, todo mundo ia armado na escola. Resumo da ópera, eu não podia ir para a escola. Porque eu estava com medo, porque eu sabia que quem falou que ia matar, matava. Se você sabe que quem te ameaçou faz, você fica com medo. As crianças recorrem na desobediência com os pais, porque os pais falam que vão fazer e não fazem. Se você fizer mais uma vez, você vai apanhar. E não bate. A criança volta a fazer. Fala isso uma vez e bate. Na segunda, hora que você olhou, a criança faz xixi na calça. Nossa, mas que terror é esse? É verdade, não é verdade? Quem teve pai e mãe dura aí sabe que o negócio é assim. As pessoas não têm ideia dessa verdade. Elas não sabem. As pessoas que estão dentro da igreja não leem a Bíblia. Se tivessem lido, se passassem aqui... Olha, se você falar assim, pastor, me fala alguma coisa que eu tenho que ler, eu não posso morrer sem ter lido. Leia Romanos. É o resumo de tudo que está na Bíblia, está em Romanos. Se as pessoas tivessem lido esse versículo aqui, ou outros versículos que declaram que aqueles que estão no pecado são inimigos de Deus, essas pessoas iam querer fugir, não sei para onde. Porque para onde essas pessoas fugiriam de Deus? Se eu não queria sair de casa com medo da pessoa que jurou a gente de morte, porque eu sabia que ele matava, as pessoas não conhecem esse texto, ou conhecem e não acreditam em Deus. E é pior do que eu pensava. Porque não acreditam que Deus é isso que a Bíblia mostra que é. As pessoas acham que Deus, eu vou usar uma linguagem, porque não é o Deus que eu sirvo, o que as pessoas acham que Deus é. As pessoas acham que Deus é tonto. Acham que Deus é um idiota intergaláctico. Que Deus é um Papai Noel, um bonachão, um bonzinho, que fica no céu, doido para dar presente para todo mundo. Se você fizer tudo certinho, Papai do céu vai te dar presentinho, vai te dar coisa linda, coisa boa. O seu sonho o Papai do céu vai te dar, porque você foi obediente. As pessoas juram que Deus é isso. Não tem ideia de quem Deus é. Ele é aquele que faz as coisas e desfaz as coisas. Ele é o Deus que faz a luz, mas Ele é o Deus também das trevas. Não, mas Deus é Deus das trevas, Ele é o Senhor de todas as coisas. O inferno existe em Deus. Você tem ideia disso? O inferno existe em Deus. O inferno não existe paralelo a Deus. Vocês acham que Deus fica do lado de fora do inferno falando, não entro aqui? Você acha que Deus para com o inferno é igual o crente para com uma balada? Não posso entrar. Porque Deus vai perder a santidade dele se ele entrar no inferno. O inferno está em Deus, tudo está em Deus. Tudo está em Deus. Você acha que tem alguma coisa para além de Deus? Você acha que tem alguma coisa separado de Deus? Tudo que existe está em Deus. Está a prerrogativa nas mãos de Deus, tanto do bem quanto do mal, irmãos. Tanto de fazer o que você gosta, quanto de fazer o que você não gosta. Não, mas esse daí é um Deus estranho, esse que você está falando, pastor. Não, esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Pai de Jesus Cristo, que talvez você não conheça. Você conhece um Deus de comercial de Coca-Cola. Um Deus de comercial de margarina, que fica um tempo inteiro sorrindo. Não é esse o Deus que a Bíblia apresenta. Deus, Ele é bom, mas Deus, Ele é justo. Sabe o que a palavra de Deus diz, Hebreus 10? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E as pessoas não têm ideia disso. Aí elas estão achando que vai ser tudo normal. É assim, vive do jeito que quiser, Deus não é bom? Então tá fácil.
Deus é bom, mas Deus não é tonto. As pessoas vivem como se estivessem lidando com uma pessoa passiva de tudo. Deus não é passivo, Deus tem o controle de todas as coisas na mão. Ou as pessoas nunca ouviram isso, ou as pessoas não creem em Deus. Não creem em Deus. E quando pensam que creem num Deus diminuído, num Deus que está limitado por várias coisas. Ah, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia. Então, quando nós falamos que Deus quer perdoar, quando nós falamos que Deus quer reconciliar as pessoas, quando nós falamos que Deus quer dar a vida eterna, isso tudo que Deus quer dar é completamente antagônico, é completamente o contrário daquilo que é a nossa realidade que nós merecíamos. Com a situação que nós temos hoje, quais são as coisas que nós mereceríamos? Me diga, eu gostaria que você me dissesse, o que é que o ser humano merece da parte de Deus, irmãos? Morte, o inferno, o castigo, isso é o que eu mereço. Se você falar assim, não, eu não mereço isso, eu gostaria que você revisse a sua vida. Talvez, como eu disse, você está pautando a sua vida e comparando a sua vida, a vida de um dos piores homens da terra. Só que a comparação que Deus vai usar para falar quem é bom e quem é mau, Deus vai fazer assim, ó. Preste atenção como Deus vai fazer. Eu vou mostrar para você como vai ser no céu. Quando Deus for julgar as pessoas, Deus vai julgar as pessoas através de um padrão. E o padrão que Deus vai usar para falar quem é quem, não é um padrão do pior. Não vai pegar você e colocar você do lado do pior. Vai pegar você e colocar do lado de Jesus. O problema é esse. O problema é esse, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro. O problema é justamente que nós seremos comparados a Ele. E diante de Jesus, quem é que mantém a cabeça de pé? Quem é que diante dele vai ficar de nariz erguido e achar que é alguma coisa? Nenhum de nós vai ter coragem de falar algo a respeito de si. Todos hão de dizer naquele dia, o Senhor é justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. John Piper, ele vai dizer o seguinte, que quando as pessoas estiverem sendo lançadas no inferno, naquele momento elas não vão reclamar. Elas não vão gritar desesperadas, dizendo o Senhor está sendo injusto. Elas vão olhar para o Senhor e vão dar glória a Deus, porque Deus é justo em todo o tempo. Porque lá elas não se vestirão dessa máscara de mentira que nós vestimos e pensamos a respeito de nós. Elas não poderão mais ser hipócritas, porque estarão diante de toda a luz que colocará às claras todas as coisas que estão no nosso coração. E tudo que está dentro de você, que você esconde de todo mundo, inclusive de você, vai estar nu. Todas as coisas estarão nuas e patentes aos olhos daquele que vê todas as coisas. Você consegue pensar isso? Todo pecado, toda palavra frívola, tudo aquilo que você pensou e sentiu, tudo isso vai ser colocado numa balança aquele dia. E isso é o terror para qualquer um que tem noção de quem é Deus. Quem é Deus, pastor? Se eu te falar só que Ele é o Criador de todas as coisas, e você parar e olhar para tudo que é criado, já dá para você ajoelhar e ficar tremendo de medo. Nós temos essa vidinha provinciana de ficar preso entre Sumaré, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara, Hortolândia e tal. Nós ficamos só nessa, alguns para Campinas, nessa nossa vidinha. Nós não temos ideias das coisas. Mas você tem internet, então dá uma vasculhada. Coisas incríveis do planeta. Vai ver a garganta do diabo. Um monumento natural que Deus criou. Procura sobre as profundezas do oceano. Procura sobre todas as coisas que você possa imaginar que exista, ou que você nem sabe que exista. Pesquisa, vai ver o que é aquilo. E quando você vira aquilo, você pensa, quem foi que fez tudo isso? Se lembra, foi Deus. Aí é para você tremer. As pessoas não têm ideia de quem é Deus, então elas vivem a sua vida de pecado como se nada estivesse acontecendo. Elas não têm ideia de quem é Deus. Se tivessem, tremiam. Vou perguntar para você, os demônios sabem quem Deus é ou não? Sim ou não? Sabem.
Quando Jesus chegava no lugar e tinha alguém endemoniado, o que o demônio fazia? Se jogava aos pés de Jesus na hora. Porque reconhecia. Não estamos falando de uma pessoa, não estamos falando de um servo de Deus, estamos falando de um demônio. Porque eles sabem quem é ele. Eles sabem quem é ele. Jesus chega em Gadara, os demônios que estavam num moço, que estava destruindo até corrente, que estava, quando estava preso no cemitério, vem correndo e se prostra diante dele e fala: por que vieste atormentar-nos antes da hora? Eles sabem do juízo e do destino que os aguarda. Eles sabem, e por isso eles temem. As pessoas não conhecem a Deus, então elas vivem como se nada fosse acontecer. Elas estão vivendo numa tranquilidade, numa normalidade, porque elas não têm ideia de quem é Deus. Só que enquanto Deus é esse Deus todo-poderoso, que tem tudo nas suas mãos, e teria toda a razão para nos destruir, e com justiça Ele faria isso por causa do nosso pecado, que nos afasta dEle, que nos torna inimigos dEle. Por outro lado, Deus decidiu não fazer isso. E a boa notícia do Evangelho não é apenas que você é um pecador, que nós todos aqui somos pecadores. A boa notícia do Evangelho é justamente que, mesmo sendo quem somos, Deus decidiu não fazer o que devia fazer conosco. Deus decidiu não nos dar o que merecíamos e decidiu nos dar o que nós não merecíamos. O que nós merecíamos? Punição. E Deus, por causa de misericórdia, fala: não vou fazer isso com eles. Não vou. Eu tenho direito de fazê-lo, mas não farei. E Deus, por causa do seu muito amor com que nos amou, decidiu nos dar o que nós não merecíamos: perdão, reconciliação, salvação, a vida eterna. Não existe evangelho fora disso que nós estamos falando. Não dá para alguém reconhecer o quanto Deus ama. Eu não posso reconhecer o quanto Deus me ama se eu não compreender o quão pecador eu sou. E quanto mais você reconhece que é um pecador, mais você entende o amor de Deus sobre a tua vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quão mais pecador você percebe que é, muito mais você experimenta da graça de Deus sobre a tua vida. Pastor, o que eu experimento de Deus é muito pouco. Então olha para dentro de você. Não é para você se rebaixar, é só para você se colocar no seu lugar. Você não precisa se rebaixar. Se você se colocar no seu lugar, você já vai estar baixo demais. É que a gente se coloca onde não devia. A gente se coloca acima dos outros. Nós nos colocamos num lugar de brilho que não é nosso. Nós somos caídos, nós somos pecadores. Eu imagino os anjos do céu conversando um com o outro, falar assim: não entendo. Não dá para entender por que Deus fez isso com eles. Nós, anjos, aqui servimos a Deus, somos perfeitos, portadores de luz, tantos de nós, servimos a Deus diante da sua glória, fazemos as coisas no universo criado, somos agentes de Deus, de mensagens, e alguns de nós permitiu que no coração viesse um tipo de vaidade, e foram expulsos, sem direito a serem reconciliados. E eles pecaram, continuam pecando, são rebeldes, são de coração duro, e Deus os ama ao ponto de deixar de lado tudo isso e perdoá-los e dar o seu amor para eles. Eu imagino que no coração dos anjos tenha uma pontinha desse questionamento. No meu tem. Se alguém me perguntar por que Deus ama o ser humano, a minha resposta é: não sei, ele não tem motivo nenhum para amar. Deus tem algum motivo para te amar? Deus não tem motivo para me amar. Talvez você diga, né? Não, Deus tem muitos motivos, eu sou fera, mas faça. Deus tinha que me amar mesmo. Mas eu olho para mim, eu falo: não. Deus já tinha que ter me punido, Deus já tinha que ter me lançado para fora, para longe da sua presença, completamente. Eu não mereço nada dele. E nenhum de nós merece. Quem de nós merece? Você já parou algum dia, irmão, para fazer essa comparação? Põe você do lado de Jesus. Quem é você aí? Você vai estar parado do lado dele, seus olhos são bonitos? Os olhos dele são como chamas de fogo. Você acha que você tem alguma coisa atraente, alguma coisa resplandecente? Até os pés de Jesus reluz. Até os pés de Jesus. Glorioso.
o Senhor Jesus. E nós, quem somos? Mas nós insistimos em viver longe de Deus, nós insistimos em viver como se nada estivesse acontecendo, nós insistimos em viver a nossa vida como se não tivesse acontecendo nada. Alguns de nós que estamos aqui têm protelado viver diante do Senhor, têm empurrado para frente a decisão de estar com o Senhor, têm continuado amaziado, traindo a Deus com o pecado, traindo a Deus com qualquer coisa. Alguns de nós aqui têm dado continuidade na sua vida longe de Deus, não têm tido sequer na sua mente a intenção de andar diante de Deus de novo. Por diversas razões, porque isso, porque minha família, porque a outra igreja que eu era, porque... Dá desculpas, você não está dando desculpa para pessoas, você está negando Deus. E é disso que Jesus falou, quando ele diz assim, olha, aqueles que me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Negar Jesus não é dizer assim, eu não aceito Jesus. Negar Jesus é fazer o que muitas pessoas fazem, com a sua vida, com as suas práticas, com a sua mente, com o seu coração. Vivem diante de Deus, falam das coisas de Deus, sabem das coisas de Deus, mas estão longe de Deus porque estão abraçados com o pecado. E o pecado é justamente aquilo que nos afasta de Deus. O pecado é uma bola de ferro que, se você ficar abraçado e cair na água, você vai afundar para onde ela for. A salvação é o bote que pode te salvar dessa água. Você tem que largar dessa bola de ferro e abraçar o bote que Jesus tem te enviado, que são as boas novas. Mas quais são as exigências de Jesus para que essa boa notícia, para que esse evangelho, para que essas bênçãos de Deus cheguem na nossa vida? Isso você precisa saber, porque quando você fala, eu preciso evangelizar a minha família, você precisa falar dessas coisas. Não é com essas palavras. Você precisa anunciar que as pessoas são pecadoras, mas que Deus está disposto a perdoá-las. E não apenas está disposto, como Deus enviou o Filho dele, já para preparar todas as coisas para que o perdão venha sobre a vida dessas pessoas. Mas como que as pessoas alcançam esta graça? Como que as pessoas alcançam? Através de algumas exigências. Primeira, arrependimento. Jesus falou que o reino de Deus estava ali diante deles. Então ele fala, arrependa-se. Arrependa-se. Em outras palavras, lamente pelo que você fez. Não ame o que você fez ou o que você faz. Abandone isso que você está fazendo, que você sabe que desagrada a Deus. Mude o seu caminho e volte-se para Deus, porque Deus é riquíssimo em misericórdia e quer nos perdoar. Irmãos, tem gente que fica preso no pecado, porque pensa, eu sei que tem gente que é sincera, e já me disseram isso, pastor, eu nem vou tentar mais abandonar o pecado, porque eu acho que Deus nem vai me perdoar mais. Quantas vezes eu saí, voltei, fui, voltei, quantas vezes? Só que Deus é riquíssimo em misericórdia, Deus é tardio em irar-se. Irmãos, o que Deus dá para nós é muita graça, muita graça. Há pecado na tua vida, há mais graça em Deus para te perdoar. Há algo que prende o teu coração e te afasta de Deus, há mais poder em Deus para te renovar, restaurar e te trazer para perto dele. As pessoas não conhecem o amor de Deus, e é isso que nós precisamos falar para as pessoas. Que elas podem sim abandonar o que elas fazem. E tem algumas que dizem, mas eu não quero. Eu não quero. E agora, pastor, se essa pessoa não quer? É um problema, se ela não quiser. O que vai fazer? Eu consigo salvar alguém? Não. Eu não posso salvar vocês, por exemplo. Alguns de vocês aqui, eu queria puxar pelo cabelo e dar tapa na cara para ver se acorda. Alguns em especial, mas eu oro porque eu não tenho coragem. Eu já falei aqui nesse púlpito que eu sou bem frouxo. Não tenho coragem de fazer isso. Não tenho uma voz profética. Mas me tremo por dentro quando falo essas coisas aqui, de vontade de, você não está entendendo o que é para você? Sabe essas coisas assim? O que a gente faz? Nós
Eu, no meu caso, falando isso para vocês, o que eu posso fazer se você não quiser? Eu não posso fazer nada por você. O que eu posso fazer é me colocar diante do meu Deus e suplicar a misericórdia dele sobre a vida de vocês. É só isso. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus use de graça e te salve. Que Deus te alcance pela bondade dele, que ele te alcance. Restaure o seu coração. Faça com que você tenha nojo, abandone o pecado, que você se volte para ele. Se volte para ele, que é o Pai das luzes. Para ele que quer te transformar, quer te restaurar, quer renovar o teu coração. Quer fazer com que você viva livre completamente do seu pecado. Eu só posso pedir a Deus, eu não tenho o que fazer. O que a gente pode fazer? O que você pode fazer pela sua família? Você pode se colocar diante de Deus e falar: Senhor, salva a minha família. Salva a minha família, Senhor, é o que você pode fazer. E o que mais? Continua falando, prega em tempo e fora de tempo, mas aí vão me chamar de chato. Que seja chato, que seja você o chato da família, o chato da casa, não importa que você seja o chato. Você prefere ser o legal e ver sua família se perder, é isso? Você tem ideia do que está acontecendo agora com as pessoas que não creem, que não colocaram a sua esperança em Jesus? Você tem ideia do que está acontecendo agora com elas? Elas estão caminhando cegas em direção a um espinhadeiro. Spurgeon disse certa vez o seguinte, ele falou: se as pessoas quiserem passar da minha frente e caminhar cegas em direção a esse espinhadeiro e cair por causa do seu pecado, se elas passarem assim na minha frente, eu vou parar na frente delas e elas só vão passar se for por cima de mim. Você precisa ter essa coragem diante de Deus e falar: Senhor, essas pessoas só vão para o inferno da minha família se for por cima de mim. Eu não vou deixar. Eles são a minha família, o Senhor colocou eles na minha vida. Talvez você seja o primeiro ou o único da tua casa que serve ao Senhor, mas Deus te deu uma honra, uma graça de ser você o agente da salvação na tua família. Tem que começar por alguém. Se Deus quis começar por você, que seja você. Por que não você? Não, mas eu sou fraco. Ah, mas eu sou o menor. Ah, mas eu não posso. Você não viu isso na Bíblia? Não ouviu outros falando isso? A minha casa é a menor. Eu sou aquele que não posso. Eu sou aquele que não tenho condições. E o Senhor se volta para essas pessoas e fala assim: vai, eu sou contigo. Eu sou com você. Quando você levar o evangelho, a boa nova da salvação, não é você quem converte o coração, é o Senhor. E nisso nós nos alegramos. Porque sabemos que o nosso papel é falar constantemente, insistentemente, ser o chato, ser o cri-cri. E chegar diante de Deus e falar: não vai perecer, só se for por cima de mim. Não vai. Tem que ter ousadia, como Moisés teve. E nisso eu queria ver os crentes serem ousados. São ousados para determinar tanta coisa. São ousados para profetizar tanta coisa. Então chega diante de Deus e fala igual Moisés: Senhor, se o Senhor não fizer com que esse povo todo vá comigo, se o Senhor não for junto com essa minha família inteira, então é melhor eu não ir também. Me risca daqui porque eu não quero ir junto. Por que você não é ousado para fazer essa oração então? Senhor, se a minha família não for salva, usa a minha vida. Se eles não forem salvos, me tira, me joga fora, eu também não quero ser salvo. Por que você não faz essa oração? É ousado para falar: Senhor, faz voto para conseguir carro, para conseguir casa, para conseguir coisa. Se coloca na brecha em favor do que você ama. Faz isso. Aí você vai ver o poder que vai ter na tua vida para abrir essa tua boca e falar de Jesus para as pessoas. Aí você vai ver quando você orar, cada lágrima sua que cair ser recolhida por Deus. Aí você vai entender o que é isso. Porque tem verdade no seu coração. Pregar o evangelho é falar de coisas verdadeiras. Não é falar de uma coisa obrigatória. Eu tenho que falar. Eu falo porque eu tenho que falar. Usa de forma errada o que o apóstolo Paulo falou. Ele disse assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Então eu vou pregar, porque se eu não pregar, ai de mim. Não é por isso não. É porque eu olho para as pessoas e eu sei o destino que elas estão tendo agora, para onde elas estão caminhando. Eu não quero que elas cheguem lá. Então eu vou pará-las no meio do caminho, nem que eu tenha que carregar no colo. Eu vou carregar no colo, eu vou pôr no meu ombro e vou levar. Ah, vai ficar pesado, porque sou eu e mais o outro. Que seja, eu vou arrastando, mas eu vou. Sabe qual é o problema? A gente é frouxo nesse sentido. A gente não vai até o fim, a gente não vai até a última consequência. Você vai até a última consequência para conquistar alguém que você ama, para conseguir um emprego, para passar num vestibular, mas sua família está indo para o inferno e você está vendo tudo acontecer. Está achando normal. São pais vendo os filhos se perder e
Está vivendo como se nada estivesse acontecendo. São cônjuges vendo o outro se perdendo e está vivendo como se nada estivesse acontecendo. São filhos vendo os pais se perdendo e estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Há uma exigência para que o reino de Deus chegue na vida dessas pessoas. Arrependa-se, mude isso. Se você não tiver coragem de falar para as pessoas que elas precisam abandonar os seus pecados, elas não terão do que se arrepender. E não tendo do que ser arrependido, elas não têm do que ser perdoadas. Só há perdão onde há arrependimento. Aquele que se arrepende e deixa, este alcança a misericórdia, diz a palavra do Senhor. Se você não falar onde a pessoa está errando, se você não disser que ela está errada, ela não tem como saber. Aí talvez alguém diga, mas se eu falar para as pessoas, elas vão achar que eu estou julgando elas. Não, o que você está fazendo é salvando elas, não é julgando. A Bíblia diz que nós precisamos, aliás, nos colocar no crivo do julgamento uns dos outros e no nosso próprio julgamento, para que não sejamos condenados com o mundo. O que você prefere, julgar o outro, salvar ele, ou deixar ele ser condenado com o mundo? Você não acredita que a palavra de Deus é verdadeira? Você não acredita que tem um destino para os justos e um destino para os ímpios? Ímpio é todo aquele que não se converteu a Jesus Cristo, aquele cujo evangelho não está habitando no seu ser, que essa boa notícia não é verdade para ele, aquele que não se arrependeu. E não só aquele que não se arrependeu, mas aquele que não creu na boa notícia. Jesus fala, arrependa-se e creia no evangelho. Essa crença, essa fé se caracteriza por 4 atitudes. Compreender-se como um verdadeiro pecador. Você olhar para você e falar, eu sou pecador. Eu sou pecador. Acreditar que Deus quer perdoar você e não se vingar de você. Confiar que existe perdão e ele está disponível para você. Aceitar essas bênçãos através de Jesus. Não depende de você levantar sua mão e falar, eu aceito Jesus. Depende em você olhar para você e falar, eu sou um pecador e eu preciso dele. Sabe o que depende? Uma ilustração que eu já usei algumas vezes. Simples, mas eu acho muito verdadeira. É você compreender que você caiu numa piscina e não sabe nadar. Para de querer dar uma de gostosão, de valentona para todo mundo. Fica se debatendo na água, está quase afogando, só para não gritar socorro, porque você é forte demais, porque você sempre foi quem fez tudo na sua vida. Na salvação não tem como você fazer algo por você. Você está se afogando. Você precisa gritar socorro. E Jesus é quem vai salvar a sua vida. É Ele quem vai mergulhar naquela água e te tirar ali de dentro, irmãos. A sua família também precisa saber disso. As pessoas que você convive precisam saber disso. Ela não precisa que você fale que se ela está desempregada, o Senhor vai abrir uma porta de emprego para ela. Isso não é evangelho. A gente espera e deseja isso para todos os necessitados. Mas isso não é pregar o evangelho. A boa nova vai para além disso, porque eu posso morrer sem emprego e ser salvo. Eu posso morrer doente e ser salvo. Posso morrer com todos os problemas da vida e ser salvo. Mas por outro lado, eu posso ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. O evangelho é a salvação para a tua vida, não é a resolução dos seus problemas. Você pode testemunhar através do seu caráter, você pode testemunhar através do seu procedimento, mas você tem que dar testemunho de Jesus através dessa tua boca. Abre a tua boca, daqui para frente fala de Jesus para os outros. Mas não fala só assim, Jesus te ama. Tá bom, mas e daí que Ele me ama? Jesus tem um plano na sua vida. Qual? Qual é o plano de Jesus para a minha vida? O evangelho precisa ser pregado integral. Jesus saiu por aí pregando o evangelho do reino de Deus. E nosso testemunho precisa também passar por esse crivo de pregar o evangelho do reino de Deus. É bem possível que nós tenhamos alguém aqui dentro cujo coração não foi transformado por Deus. Talvez porque o que ouviu até agora foi: você precisa ser crente, fazer as coisas certas. Fazer isso, fazer aquilo para você ir para o céu. Eu estava falando com alguém, eu não lembro se foi lá no nosso pequeno grupo,
que eu falei? Que tem gente que quer ir para o céu só por causa das coisas que tem lá. Foi lá no pequeno grupo que eu falei disso? Não lembro. Foi com algum grupo que eu me reuni e eu falei sobre isso. Tem gente que quer ir para o céu porque no céu não haverá mais choro. Não haverá lágrimas. Tem gente que quer ir para o céu porque lá as ruas são de ouro. Tem gente que quer ir para o céu porque lá as coisas são maravilhosas. Tem gente que quer ir para o céu por causa disso. Nós queremos ir para onde o Senhor estiver. Se o Senhor estiver no céu, nós queremos ir para o céu. Se o Senhor não estiver no céu, para que eu quero o céu? Para mim, o céu só é céu por causa do Senhor. Ele é o que me importa. E se isso for verdade para você, você pode começar a viver o céu aqui na terra. O começo da sua experiência da eternidade não é quando você morre, é quando você se encontra com o Senhor Jesus. A sua vida não passa a ser transformada lá, a sua vida é transformada aqui, sua consciência, suas emoções, suas aspirações, suas ambições, os seus sonhos, tudo é transformado aqui e agora, não é lá. Você não vai esperar para viver com Deus lá, você começa a viver Deus aqui. Você sabia que a coisa que vai continuar existindo, ou que vai existir lá no céu, porque é parte de Deus, é o amor, e isso pode ser experimentado aqui na terra hoje? Sabia que você pode experimentar algo que você vai viver no céu, hoje aqui na terra? Ame. Mas tem gente aqui, que está perdido no meio de um monte de coisa, o coração está perdido, não tem ciência ou não tinha ciência da questão do seu pecado, do quanto isso desagradava a Deus, do que acarretaria esse pecado. Mas ouviu hoje aqui e fala, poxa, eu preciso dessa graça na minha vida, porque eu entendo que eu sou pecador. Se te fortalece, se te encoraja a saber isso, todos aqui somos pecadores. Ninguém aqui é perfeito, todos somos pecadores. Todos. Então todos nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus. É possível que alguém aqui fale assim, eu preciso disso. Eu não quero outra coisa, eu não quero só um Deus que resolve os meus problemas. Eu quero um Deus que salva a minha alma. Eu não quero um Deus que pode apenas me dar um emprego, um Deus que pode curar o meu corpo. Eu quero um Deus que pode transformar o meu coração. Talvez tenhamos alguém que talvez você fale, não, mas eu vou tanto tempo na igreja, mas e daí? E daí? E na igreja não significa nada. Só é verdade aquilo que aconteceu dentro de você, não as coisas do lado de fora de você. Eu acho que a gente podia fazer uma oração. Não vou pedir para ninguém aceitar Jesus. Mas de repente alguém gostaria de orar junto para a gente falar ao Senhor. Senhor, transforma a minha vida de uma forma que eu não fui transformado ainda. Eu olhava para o Senhor apenas como um benfeitor. Não como aquele que, olhando para mim como eu sou, não quis me destruir, mas me ama ao ponto de me dar vida. Talvez alguém queira fazer uma oração juntos aqui. Se alguém quiser, pode vir aqui na frente comigo, a gente vai orar. Não vamos fazer oração de você quer aceitar Jesus, mas nós vamos fazer aquela oração humilde do pecador, batendo no peito, eu sou um pecador, Senhor, salva a minha vida. Se você quiser, você pode vir aqui. Eu quero convidar todos os outros irmãos para ficarem de pé também. Essa mensagem você pode levar para as pessoas. Não é o vídeo gravado que você pode levar para as pessoas. Você pode levar para as pessoas essa verdade de que Jesus salva o pecador. Mas as pessoas precisam entender que são pecadoras para entender por que elas precisam ser salvas. Sem esse entendimento, não tem transformação. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e a verdade do nosso coração agora para chegar diante de Ti. Nós não precisamos e nem devemos usar nenhum tipo de máscara diante do Senhor. Porque será que nós nos esconderíamos do Senhor? Será que haveria alguma coisa que o Senhor não soubesse de nós? Será que tem alguma coisa que pensamos? Será que tem alguma coisa que fizemos que o Senhor já não soubesse? Ainda que nem orássemos, ou ainda que nem oramos hoje, o Senhor conhecia tudo, porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Foi o Senhor quem nos formou no ventre da nossa mãe.
Foi o Senhor quem nos escolheu para vir a este mundo. Na família que viemos, sim, foi o Senhor quem escolheu. Eu não entendo os teus caminhos, eles são mais altos do que os meus. Eu não entendo os teus planos, eles são mais altos do que os meus. Eu só sei falar das coisas dos homens. Mas o teu Espírito bem pode fazer com que haja fé no nosso coração para entender as coisas do Senhor. Eu sei, meu Deus, que tantas pessoas têm deturpado essa boa notícia. Quantas outras pessoas estão enganadas, vivendo presas em vaidades, em coisas pequenas, estão numa infantilidade da religião, Senhor, estão longe do Senhor, estão adorando alguma coisa que não é o Senhor. Tem ídolos, não tem um Deus. Quantas pessoas do nosso convívio, da nossa família estão perdidas. E a nós é dada esta graça de conhecer esta boa notícia, este evangelho da salvação. Então, dá-nos também a graça de levar este evangelho a outras pessoas. O teu reino, Senhor, não consiste em comida, não consiste em bebida, não consiste em coisas de homens. É poder no teu espírito, é alegria, é paz na alma, Senhor. Que hoje, em nome de Jesus, cada um de nós saia daqui com uma palavra evangelística nos lábios. Que preguemos de verdade, que nós não tenhamos medo de falar com as pessoas, que o Senhor nos dê as melhores oportunidades, que o Senhor prepare todas as ocasiões para falarmos com as pessoas que precisamos, no trabalho, no caminho, na escola, com a família, com os amigos, aonde estivermos. Eu sei que eles vão olhar para nós e vão pensar que nós somos os chatos, que nós somos as pessoas inconvenientes. Mas há uma responsabilidade sobre nossa vida, porque nós temos conhecido a Tua verdade, Senhor. A verdade não é relativa, ela é absoluta. A verdade não consiste em informações, dados, afirmações. A verdade é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus. Nós temos conhecido e crido que Ele é a própria verdade. Ele afirmou isso de si e nós cremos. Como nós haveríamos de nos calar, Senhor? Como saberão se não há quem pregue? E disse o profeta, como pregarão se não forem enviados? Mas o Senhor já nos enviou. O Senhor já deixou registrado. Vá por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Nós precisamos fazer isso, o nosso mestre fez. Nós também devemos fazê-lo. Dá-nos graça, dá-nos amor pelas pessoas, dá-nos um coração cheio de compaixão para olhar para aqueles que estão se perdendo e não olhar para eles com um tom de julgamento, com um tom de acusação, mas olhar para eles com misericórdia, assim como o Senhor olhou para nós, porque quando o Senhor nos encontrou, nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, por causa do Teu grande amor, tem nos salvado, não porque haja algum mérito em nós, não porque haja alguma qualidade em nós, mas tão somente porque o Senhor nos amou. E quem há de explicar esse amor? Eu podia tentar explicar aqui para os irmãos. O amor do ponto de vista de alguns filósofos. Mas como explicar esse teu amor, Senhor? Amor incondicional, amor que não depende da nossa resposta, amor que não depende da nossa atitude, é um amor que dependeu tão somente dele mesmo. O Senhor nos amou, e foi assim. Inexplicável, surpreendente, tão grande amor. Bendito seja o Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, bendito seja o teu nome. Abençoa os meus irmãos, Pai. Abençoa com graça para que eles andem diante do Senhor. Andem com sinceridade,
não perdidos ou enredados por tantas coisas que afastam, ao invés de colocar diante do Senhor. Não permita que os meus irmãos vivam cegados pelo maligno ou pelas vaidades deste mundo. Abençoa-os com graça, eu te peço novamente. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.